Boa noite a todos, né? Shabbat Shalom. A nossa porção de hoje é o livro de Devarim, né? Em português traduzido como Deuteronômio, que começa no capítulo 1, né? Nós estamos iniciando esse livro no versículo 1 e vai até o 3, 22. Temos também a porção dos profetas, né? Isaías. Temos os escritos apostólicos em 1 Timóteo 3,17. E como eu sempre gosto de iniciar com um salmo. Então, vamos ler o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi filha da Babilônia, devastadora. Bem-aventurado aquele que te dera paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Vou fazer um pequeno resumo, vocês podem se assentar. Vou fazer um pequeno resumo dessa paraxá. Eu confesso que é uma paraxá, é uma porção difícil para mim, porque o livro de Devarim, ele é uma repetição dos outros livros. Então, somente com a inspiração de Deus a gente consegue dar uma palavra que não seja simplesmente repetir tudo aquilo que já falamos nos outros livros. E eu agradeço muito ao Senhor por me inspirar nessa porção, porque sem Ele eu não conseguiria nada. Eu apenas me disponho a Ele para que a palavra seja sempre dele e nunca a minha. A paraxá começa com a censura de Moisés, fazendo referência aos numerosos pecados e rebeliões dos 40 anos anteriores, dos 40 anos que eles passaram no deserto. E prossegue relatando os vários incidentes mais significativos que ocorreram ao povo judeu no deserto, lançando uma luz sobre as narrativas da Torá. Moisés, Moshe, em hebraico, fala da missão sem sucesso dos espias. 10 dos 12 homens enviados para olhar a terra, né, que na realidade não eram espiões, mas exploradores, tinham voltado com um relatório negativo devido à falta de fé do povo. Deus condenou toda a nação a vagar por 40 anos no deserto, tempo suficiente para aquela geração inteira falecer. Só sobrou Josué e Calebe daquela geração para entrarem na terra. Moisés então avança para discutir a conquista dos filhos de Israel da margem leste do rio Jordão. E a porção da Torá conclui palavras de encorajamento
para o sucessor de Moisés, né, Josué, e Yehoshua em hebraico. Agora, entrando propriamente na palavra, em Devarim 31, 24, Deuteronômio, diz o seguinte: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta Torá num livro. Esse é o 5º livro de Moisés. Devarim é uma reafirmação da Torá que ela já tinha sido dado no Monte Sinai, nas planícies de Moabe. Por que ela se diferencia dos outros 4 livros, né, iniciais? Porque não reúne textos com as palavras ditas diretamente pelo Eterno, mas com as palavras transmitidas através do profeta Moisés. O conteúdo foi falado por Moisés ao povo judeu durante os últimos 36 dias, os 36 últimos dias da sua vida, enquanto o povo já se preparava para entrar na terra de Israel. Portanto, esse livro constitui uma repetição através do profeta, uma repetição da Torá que já tinha sido entregue anteriormente pelo Eterno. Por isso, esse livro começa dizendo: são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel. Mas isso não significa que não foram palavras do Eterno, mas sim que agora elas são transmitidas por Moisés. São palavras do Eterno, do Senhor, de Deus, através de Moisés. Falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. A base para as palavras do 5º livro de Moisés já estavam estabelecidas nos 4 primeiros livros anteriores. Esses 5 livros, chamados de Torá, são o fundamento para todo o resto das Escrituras. Os livros proféticos, que foram acrescentados depois, e começando exatamente pelo livro de Josué, não mudam nada do fundamento, nem acrescentam nada ao fundamento. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. O fundamento da revelação escrita foi dado uma vez, e os demais livros não podem tirar nada ou acrescentar nada a esse fundamento. Os demais livros, inspirados divinamente, vão explicando e dando mais luz sobre o que está escrito no fundamento, nunca mudando, nunca alterando. Nós temos que ter muito cuidado com novos conceitos que surgem, que são tirados de alguma parte da Escritura, mas que não encontram respaldo na Torá, visto que toda a revelação que vem depois de Moisés tem que estar de conformidade com a Torá. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Está em João 5:46. O livro de Devarim, né, que é conhecido em português como Deuteronômio, ele vem do grego, que são 2 palavras, deuteros e nomos.
ou cujo significado é segunda lei, que é nada mais que uma tradução do antigo nome hebraico desse livro, chamado de Mishneh Torah. A porção desse que falamos hoje, do livro de Devarim, ela tem 3 partes que correspondem aos 3 livros da Torá: Êxodo, Levítico e Números. Então, de 1 a 5:5 fala sobre moral e advertência, que é o livro de Êxodo. De 5:6 a 27:8 fala sobre leis diversas, que é o livro de Levítico. E de 27:9 a 34:12 fala de bênção e maldição, que é o livro de Números. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Moisés falou os seus 3 discursos, que constituem todo esse livro de Deuteronômio, e logo morreu e foi sepultado no 7º dia do 12º mês, que veio a ser chamado de mês de Adar. Moisés é um bom exemplo para todos que pregam a palavra do Eterno, conforme diz aqui: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4:11. A gente pode dizer, logicamente, genericamente, que a Torá, na realidade, são os 4 primeiros livros de Moisés. E o que vem depois são explicações, aplicações, comentários que já foram dados desde o início. A base de toda a revelação divina escrita, ela está nos 4 primeiros livros da Torá, que são o fundamento, juntamente com esse toque final, que é o livro de Devarim, Deuteronômio. Mas se não pode acrescentar nada, se não pode mudar nada, o que nós podemos dizer desse versículo? João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O próprio Yeshua não acrescenta nenhum mandamento, porque já havia dito isso anteriormente, quando ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O novo aqui, que é introduzido pelo Messias, é a aplicação do mandamento, que diz: como eu amei. Essa é a novidade, não o mandamento, mas a explicação, a aplicação desse mandamento. Então, ele dá nova vida a um mandamento antigo e dá uma aplicação perfeita para esse mandamento de uma nova forma. O mesmo princípio se encontra aqui em 1 João. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Não se trata de uma nova Torá, nem de um novo mandamento, mas aquilo que os filhos de Israel ouviram
desde o Sinai e que já tinham ouvido desde o princípio, desde Gênesis. Quando o apóstolo Paulo fala de uma revelação que não tinha sido dada no passado, não significa que essa verdade não se encontra na Torá, mas sim que foi captada com mais clareza. Essa verdade, ela se encontra na Torá, mas não tinha sido revelada de forma clara aos profetas, com a mesma clareza que agora, como a gente lê em Efésios 3, 4, 6. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios que aceitam Yeshua são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mesmo acontece quando a gente está no nevoeiro. A gente está andando de carro, de repente tem um nevoeiro. A cidade que o nevoeiro encobre, ela está ali. Ela existe. Ela não foi criada depois. À medida que o nevoeiro vai se desfazendo, você vai conseguindo enxergar melhor a cidade. Mas a cidade já existe e já está lá. A Torá constitui o nível de maior autoridade das escrituras inspiradas. Nem mesmo Yeshua veio mudar ou acrescentar algo ao que Moisés escreveu. As suas palavras não mudaram o que foi dado pelo Eterno através de Moisés. Yeshua não veio anular nada do que foi falado por Moisés, mas sim dar um verdadeiro significado, uma explicação que o próprio Eterno tinha no seu coração a nos dar através de Moisés. Quando Yeshua foi confrontado com Satanás, não repreendeu por palavras próprias, mas sim com as palavras da Torá, e especificamente as palavras do livro de Deuteronômio, Devarim. Por que razão Yeshua, que foi constituído Senhor sobre toda a criação, não usou suas próprias palavras, mas sim as que foram reveladas a Moisés naquele confronto? A Torá, em nenhum momento, foi desacreditada, desqualificada ou posta num nível de autoridade inferior por Yeshua. Se o próprio Yeshua contestou Satanás com palavras da Torá e dominou sobre ele, nós também podemos fazer o mesmo. A primeira coisa que Moisés menciona ao falar profeticamente a todo o povo antes da sua morte é o nome sagrado, que está lá em Deuteronômio 1:6. Yud-Hei, Vav-Hei. Moisés estava apaixonado pelo Senhor. E a primeira coisa a sair da boca dele, naquele momento crucial da história de Israel, foi o nome do Senhor, Yud-Hei, Vav-Hei. Pessoas traduzem como Yahvé ou Yahová, mas o nome do Senhor não é dito, né? A gente só fala as letras, é uma tradição. Quem começa a sua... É interessante ver que no livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, a primeira palavra que ele começa é Yahvé. E a última palavra do livro, no final do livro, o último capítulo, a última palavra que termina é Israel. Então, a gente conclui que
Tudo começa com Yahvé e termina com Israel. Quem começa a sua vida espiritual com o Senhor nunca alcançará a perfeição se não se unir a Israel. Israel é o grande final de todo o conselho do Eterno, aquele que não sai da Babilônia e de Roma para ir a Jerusalém, nunca chegará à verdadeira fé. Muitos que nasceram de novo do Espírito devem fazer parte do Israel celestial. Saiam da Babilônia, que se encontra em Roma, e voltem para sua casa, que é Israel. Satanás sabe disso e tenta manipular as pessoas, as mentes das pessoas, para impedir ou tentar impedir o cumprimento do propósito do Eterno nas suas vidas. Ele tenta tirar a verdade do único Deus, do único Elohim que existe, e estabelecer a crença em outros deuses ou em nenhum Deus. Também tenta eliminar o conceito do povo de que desde o princípio tentou convencer o homem que a Torá já não é válida. A Torá é antigo, a Torá já passou. Também procura impedir que os judeus vivam na terra que foi dada a Abraão e a sua descendência para sempre. Mas por muito que se esforcem, não poderão impedir que o plano do Eterno seja executado. O Todo-Poderoso tem seu plano e vai cumpri-lo. Isaías 14, 24. Jurou o Eterno dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se cumprirá. E em 46, 11, eu disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. O Messias, Yeshua, é a manifestação plena do Eterno para dar de si mesmo através de um homem criado. Veja aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O Messias, Yeshua, é também a encarnação do povo de Israel. Então dirás a Faraó: assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. E em Oséias, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Yeshua é também a Torá viva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim, exercia a máxima autoridade delegada pelo Pai, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Yeshua está ligado à terra de Israel por várias razões. O homem foi formado do pó da terra. Portanto, todos os descendentes de Adão e Eva foram criados fisicamente dessa terra. Assim, como o corpo de Yeshua, como filho de Adão, está ligado à terra, e também Yeshua nunca saiu
da terra de Israel para o seu ministério. Alguns dizem que a região, quando visitou a região de Tiro, não era Israel, mas a região de Tiro pertence a Israel, é terra de Israel. E Yeshua voltará à terra de Israel para governar dali o resto do mundo. Deuteronômio 1:10. O Eterno, vosso Elohim, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas do céu. Cumpriu-se a promessa que feita a Abraão. O pó representa os filhos naturais, e os filhos físicos de Abraão são representados pelas estrelas celestiais. Isto é que, mesmo aqueles que não são da origem de Israel, mas se achegaram a Israel, tornam-se parte do povo de Deus. O eterno Elohim de vossos pais vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Nesse momento, havia 600.000 homens, que correspondiam à população de mais ou menos 2 milhões de pessoas. E quando fala aqui de aumentar 1000 vezes, esses 2 milhões de pessoas iriam para 2 bilhões de pessoas, quase a quarta parte da população mundial. Quando irá se cumprir essa profecia? Quando que os filhos de Deus serão tantos assim em números? Os movimentos messiânicos, nazarenos, que são fiéis à Torá, têm a resposta a essa profecia. Não somos uma minoria, mas o princípio da maioria. Não somos uma minoria, mas o princípio, o começo da maioria. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do eterno vosso Elohim. Nessa porção, Moisés destaca de uma forma muito especial a confiança no eterno. Ao mesmo tempo, a gente vê como ele reprova o povo por não ter depositado essa confiança nele, apesar de todas as demonstrações de amor, apesar de toda a bondade que ele teve com o povo. Esse texto mostra que o povo não quis subir para tomar posse da terra pela fé. Daqui a gente aprende que a fé é uma escolha. Quando vem a revelação do Eterno, nós temos a liberdade de escolher entre confiar nele, crer nas suas palavras, ou rejeitar e não confiar nas suas palavras. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, porquanto o Eterno nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. A razão pela qual os filhos de Israel não confiaram no Eterno foi porque tinham criado uma imagem deturpada, pervertida do próprio Deus. O conceito deles era que o Eterno não coincidia com aquela revelação que eles tiveram ao serem tirados do Egito. Uma imagem de um pai que ama o seu filho e tira da escravidão para levá-lo para um lugar melhor. Por isso, não podiam crer. A imagem que temos do Eterno, do nosso Deus, determina as nossas decisões e toda a nossa fé nele. A vida eterna consiste
em conhecer o Eterno de forma experimental e o Messias, como diz aqui. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só por único Elohim, verdadeiro, e ao Messias, a quem enviastes. Apesar de terem recebido palavras de ânimo e terem experiências renovadoras, reveladoras, é que o Eterno apesar de dar toda essa demonstração, muitos do povo escolheram a incredulidade. A incredulidade é a mesma coisa que desconfiança. O conceito de fé no mundo hebraico é muito diferente do conceito de fé no mundo grego. O conceito de fé grego tem a ver somente com atividade intelectual. A fé para um hebreu é depositar a sua confiança e ajustar a sua vida de acordo com a pessoa, vamos dizer assim, que você colocou a sua confiança. A fé para um hebreu é algo que deve ser vivido, experimentado diariamente, num estilo de vida de obediência aos mandamentos e de uma comunicação constante com o Criador. A fé hebraica, ela é relacional. A fé grega, ela é racional. Se você gasta 10 horas por dia estudando a Torá, mas não tem um tempo para oração a sós com o seu Senhor, não dedica um tempo a sós com Ele, a colocar sua vida diante dEle, desculpe, mas você é desprovida de fé. A voz das palavras do homem tem poder para dar um futuro de prosperidade ou de derrota, somente nas palavras que saem da sua boca. O homem, normalmente, não entende o poder das suas palavras e das consequências que uma má palavra pode trazer para a sua vida. A nossa vida e a nossa morte depende muito das nossas palavras. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mateus 12, 37, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Calebe é um exemplo de fidelidade a Deus, em contraste com o resto dos filhos de Israel. Ele seguiu o Eterno plenamente. Daqui a gente aprende que é possível seguir o Eterno plenamente. Como? Confiando nele, naquilo que ele diz. A razão pela qual a maioria não entrou na terra prometida foi por causa de falta de confiança. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Isaías 11, 12. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Juntos despojarão os filhos do Oriente em Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Aqui a gente vê que as 10 tribos, juntamente com os judeus, aqueles de Judá, depois que houver a unificação das duas casas, vão conquistar esses territórios nos últimos tempos. No meu entendimento,
há uma grande probabilidade disso acontecer com a segunda volta do Messias. Esses 3 territórios citados hoje correspondem à Jordânia, e em breve poderemos ver essa profecia se cumprir. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Eterno, seu Elohim, e os ouvirei. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e tirá-lo-eis a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. A terra de Gileade hoje é a Jordânia. Essa profecia diz que os filhos de Israel terão o território das terras do Rio Jordão até nos últimos tempos. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão, tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Primeiro, ele diz, tenho dado. E depois, em seguida, começa a possuí-la. As coisas que estão no mundo celestial são vistas, confessadas e recebidas por uma pessoa que crê, para que com o tempo sejam manifestadas no mundo físico. A fé é a convicção de que algo que está no mundo espiritual irá se concretizar cedo ou tarde, ainda que esse momento não seja perceptível a olho nu. E o Eterno me disse, eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. A entrega já era um fato no mundo espiritual. O segredo para termos êxito no mundo visível é colaborar com aquilo que o Eterno faz no mundo invisível. Tudo o que sucede no mundo material é um resultado daquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Para mudar o mundo material, é preciso mudar primeiro o mundo espiritual. E isso se faz com jejum e oração. Então o Senhor me disse, não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-se-lhe-á como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. O Senhor, o Eterno, deu uma palavra aqui de ânimo a Moisés, para que ele não temesse o gigante Og, rei de Bazã. O Eterno deseja que o povo não tenha medo, porque o medo bloqueia o fluir do Espírito. O medo é contrário à fé. O medo e a fé não podem existir juntos. Por isso, Yeshua diz, não temas, apenas crê. Confiar no Senhor, confiar no amor do Eterno, é a única coisa que pode eliminar plenamente o medo que existe no nosso coração. Ele demonstrou tanto do seu amor que nós não temos desculpas para não confiar nele. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo, os teus olhos veem tudo o que Yahvé, vosso Elohim, tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Eterno a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Eterno vosso Deus é o que peleja por vós. Moisés deu palavra de ânimo
a Josué, para que não tivesse medo, e sim cresce nas promessas do Senhor. Nesse caso, a gente vê que a fé, ela pode se basear numa experiência que tem por base uma promessa. Os teus olhos veem tudo o que o Eterno tem feito. Assim fará o Eterno. A base da fé é a revelação do Eterno. A fé é algo que a pessoa pode obter se ela estiver atenta àquilo que o Senhor está transmitindo. Não há desculpa para não crer. Existe revelação suficiente do Senhor em tudo que nos rodeia, para que nós possamos confiar realmente nele. O incrédulo não tem desculpas, porque optou por fechar os olhos e os ouvidos e o seu coração às revelações do Eterno. Mas as coisas ao redor dele continuam da mesma maneira. O livro de Devarim, Deuteronômio, ele representa os discursos de Moisés no último mês da sua vida. Ele se dirige à próxima geração daqueles que estão destinados a cruzar o Jordão e entrar na terra prometida, mas Moisés não. Então ele revê toda a história de Israel, depois de deixar o Egito, e recapitula o conteúdo principal da lei. Na próxima paraxá, ele vai repetir novamente os 10 mandamentos. E perto do fim, ele renova a aliança entre o povo de Deus. Em contraste, Devarim, que significa palavras, parece não ter nenhuma conexão com esse livro. A gente vê que os nomes das paraxás, de todas que a gente já estudou aqui, normalmente é nas primeiras palavras do início do livro, tem aquela palavra que vai dar nome à porção, à paraxá. E estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel no deserto. O nome palavras parece um nome meio sem sabor, né? Insípido. Porque, afinal, toda a Torá não são palavras? Por que esse livro, em particular, tem esse nome de palavras? Qual que é a conexão desse título com o seu conteúdo? Os rabinos foram os primeiros a compreender um fenômeno chamado hoje, né, de intertextualidade, que é a ideia de que textos se ligam a outros textos como se fossem comentários. Uma palavra ou uma frase em um contexto nos lembra de uma expressão semelhante em outro contexto. E isso não é acidental, faz parte da riqueza dos textos. Nesse caso, Devarim, da nossa porção, a intertextualidade é impressionante. A frase, estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, ela vai nos remeter a Êxodo 4:10, no início, que diz o seguinte: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel no deserto, a leste do Jordão. Não é similar ao que ele disse lá em Devarim? Aquele que disse, não sou um homem de palavras, torna-se, no final da sua vida, o mais eloquente portador da voz de Deus em toda a história. Os discursos de Devarim são os mais visionários
já proferidos em toda a Torá. Eles alcançam os horizontes mais distantes da imaginação profética e são palavras de Moisés. Esse é o ponto. Nos outros 4 livros da Torá, a voz narrativa, ou ela era anônima e aconteceu, mas não diz quem está falando. Ou era a voz de comando do próprio Deus, e Deus falou essas palavras. O que é único em Devarim é que ela fala, e é um humano que está falando. Mas como as palavras de um ser humano, será que podem ser divinas? Cada vez que fazemos a oração de Amidá, que é a oração tradicional da manhã, dizemos silenciosamente um versículo que está em Salmos 51, 15. Eu trouxe até aqui, se alguém depois quiser ver. O Senhor, o Senhor, abra meus lábios e minha boca declarará seu louvor. No ponto mais alto dessa oração, não falamos, somos falados. Abrimos a boca, mas as palavras que proferimos não vêm de nós, embora sejam através de nós. A oração, tanto quanto a profecia, ela é uma extinção do nosso eu na presença daquele que é tudo. Somente Moisés, o mais humilde da face da terra, poderia ter dito que as suas palavras, Devarim, que significa palavras, foram as palavras de Deus. Foi porque ele disse, eu não sou um homem de palavras, que ele se tornou o homem de Devarim, aquele cujas palavras não eram suas, mas aquelas da presença do próprio Deus, a Shekhinah, falando através dos lábios de Moisés. O segundo significado de Devarim é político. O último livro da Torá é o texto fundamental da política da aliança. O terceiro significado que nasceu em Israel é o pacto da aliança. O pacto é fundamental para o surgimento de sociedades livres. Não é por acaso que ela surgiu no século XVII, sob a influência da Reforma, sob a influência da imprensa, e foi através dela que os europeus, pela primeira vez, leram a Bíblia hebraica em suas casas, na sua própria língua. A liberdade ocidental é a liberdade bíblica. Se a conquista representa a política de poder, o desenvolvimento representa uma política da elite, o pacto, ele é a política da palavra. Envolve um documento onde todas as partes concordam em aderir. A própria existência de nações definidas por alianças, por pactos, dependem de Devarim, palavras. Na verdade, envolve um uso altamente especializado da linguagem. Normalmente, a linguagem é usada para comunicar, para expressar, para descrever. Ocasionalmente, porém, ela é usada para criar e cria relacionamentos morais, cria obrigações. Quando eu digo, por exemplo, eu prometo, eu não apenas descrevo uma promessa, eu faço uma.
Uma aliança é uma promessa onde os dois lados estão vinculados. O significado principal da Torá, Min HaShamayim, Torá do céu, é político. Define Israel como uma nação criada exclusivamente por uma promessa que vincula um povo a Deus. E Deus adota esse povo como seu. E o povo concorda em ser submisso à sua autoridade e à sua palavra. Isso aconteceu no Monte Sinai, no deserto. Mas nos capítulos 29 e 30, Moisés renova essa aliança com a próxima geração para que eles deem consentimento, para que eles sejam incluídos nessa aliança. É nesses termos que eles estão prestes a entrar na terra e obter a posse dela e construir sua vida como nação. Eu preciso ler esse texto aqui para vocês. Todos vocês estão hoje na presença do Senhor, seu Deus, seus líderes e chefes, seus anciãos e oficiais, e todos os outros homens de Israel, junto com seus filhos e suas esposas, e os estrangeiros que vivem em seus acampamentos, que cortam sua lenha e carregam sua água. Você está aqui para fazer um pacto com o Senhor, seu Deus, um pacto que o Senhor está fazendo com você nesse dia e selando com juramento para confirmá-lo hoje como seu povo, para que ele seja o seu Deus, como ele prometeu a você e como ele jurou a seus pais, Abrão, Isaque e Jacó. Estou fazendo essa aliança com seu juramento, não apenas com você que está aqui conosco hoje, na presença do Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Pacto é uma política de igualdade que cada cidadão recebe igualmente dignidade como parceiro, porque ele assume a responsabilidade de cumprir aquele pacto. A história de Israel é única. Outras civilizações vieram e se foram. O povo de Israel sobreviveu em circunstâncias aparentemente impossíveis. Nenhuma outra nação preservou sua identidade em condições de exílio como essa minoria sem poder e muitas vezes sem direitos. Nenhuma nação recusou tão consistentemente ser assimilada por uma outra cultura ou se converter à fé dominante. Como que isso aconteceu? Que isso aconteceu por causa da providência do Eterno, eu creio com a mais perfeita fé. Mas no judaísmo, embora nunca possamos compreender completamente os caminhos da providência, nós devemos, no entanto, nos empenhar no pleno exercício do entendimento. A resposta está em um dos textos-chave do profeta Oséias. Volta, ó Israel, volta para Yahvé, teu Elohim, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora, preparai, pois, o que vais dizer e retornai para Yahvé, e rogai-lhe, perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios, como se fossem novilhos. A interpretação desse versículo de Oséias é que ele está falando sobre arrependimento em oposição a sacrifícios. Como se ele estivesse dizendo, ofereço palavras
e não animais. Este é, de fato, o significado principal. Mas nas entrelinhas, Oséias está dizendo uma coisa mais profunda. Seu relacionamento com Deus é baseado em palavras. A Torá, que constitui a aliança, que é o contrato de casamento entre Israel e o seu Senhor. Uma política baseada no poder chega ao fim quando essa nação é derrotada. Uma política baseada no desenvolvimento, naquela longa convivência e experiência numa mesma terra, é destruída quando o povo é desenraizado, perde a sua terra e espalhado por outras. Nenhuma dessas duas formas de existência pode sobreviver à derrota e à dispersão. Uma vez perdidos, eles estão perdidos para sempre, para nunca mais voltar. A existência de Israel como nação, no entanto, não é baseada no poder da terra, mas em palavras. As palavras de Deus a Israel e a aceitação dessas palavras por Israel. E será que não deveria ser assim nos nossos relacionamentos? Não ser baseado em poder e não sermos desterrados da nossa terra, da nossa casa? Enquanto a palavra existir, Israel irá existir. É porque Deus, o Eterno, nunca revoga a sua palavra. Israel sempre existirá. Enquanto a palavra estiver presente na nossa família, ela sempre vai existir e o amor irá reinar. Porque a própria existência de Israel como nação é constituída por devarim, por palavras de Deus. E sempre haverá a possibilidade, como lemos no texto, e a promessa de arrependimento e de retorno. O mesmo ocorre com as nossas famílias, pois elas são um projeto de Deus. Nós temos sempre a possibilidade de nos arrepender e de retornar. Israel sozinho, entre todas as nações do mundo, sobrevive à derrota, sobrevive à dispersão, sobrevive à perda da terra, porque há algo que ela nunca perderá, que é a palavra de Deus dada com amor e recebida por eles com amor. Leve as palavras da aliança com você e volte para o Senhor. Na boca de Oséias, a palavra devarim aponta para a grande visão de Moisés de exílio e de retorno. Portanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas essas palavras, as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem, e quando te converteres ao Eterno teu Deus, obedecendo a sua voz conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda a disposição do coração e vontade da alma, então o Eterno, o teu Deus, mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. O Eterno teu Deus te fará retornar do exílio e te restaurará, terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Mesmo que tiveres sido expulso para as terras mais longínquas debaixo do céu, de lá o Senhor, o teu Deus, te trará de volta para te reunir em nação. Ele te repatriará
para a terra dos teus antepassados, e dela tomarás posse definitiva. Ele fará com que sejas mais feliz, próspero, e te multiplicará em número, mais ainda que os teus pais na antiguidade. Eis que a palavra está muito próxima de ti, e fácil de assimilar. Está na boca e no teu coração, por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em seu dia a dia. Israel sobreviveu porque nunca perdeu Devarim, as palavras que ligavam a Deus e que Deus era ligado a eles. Essa foi a base da sobrevivência deles no exílio. Essas palavras nunca foram canceladas. Por isso Israel nunca perdeu a promessa de retornar. E todas as famílias irão sobreviver unidas se não perderem as palavras que ligam a Deus e Deus a nossa família. Por exemplo, eu vejo hoje muitas famílias que eu considero a mesa um lugar sagrado, né? Foi ali que o Senhor sentou com os seus discípulos, era ali que ele sentava. Então, considere a sua mesa um lugar sagrado. Deixa o celular para outro canto, deixa o computador para outro canto. A família é a primeira igreja. Deixa o momento na mesa ser um momento de falar, um momento de dizer as coisas, um momento de dizer que eu te amo. Faça da sua mesa um altar na sua casa e celebre a sua família para que ela viva para sempre. A decisão de chamar o quinto livro da Torá de Devarim não foi aleatória, não foi também insignificante. Ela reunia em uma única palavra os três temas principais do livro: a singularidade de Moisés, a singularidade de Israel e a singularidade da história judaica como a única onde existe a narrativa de exílio e retorno. O livro Devarim, Palavras, é a expressão suprema do poder da palavra para ligar o céu à terra, ligar Deus e um povo em um vínculo inquebrável de lealdade mútua. Hoje, mais de 3.000 anos depois, estamos em posição de compreender mais profundamente do que qualquer geração anterior à nossa, que as palavras provaram serem muito mais poderosas do que o poder, muito mais duradouras do que a terra. A palavra vive e dá vida às pessoas que se dedicam a ela. Shabbat Shalom. Listen.